Olá, olá, olá! Pode colar na área, o seu podcast esportivo semanal está no ar, sempre com grandes destaques do universo esportivo, o universo de Rio Preto e região. E é claro, agradecimentos especiais aqui ao NIRP, estamos nos estúdios da Unidade 3 do Centro Universitário de Rio Preto, que tem conceito máximo junto ao MEC, hein? Conceito com nota 5. E aqui você pode fazer os cursos de jornalismo e também publicidade e propaganda, ser um aluno NIRP em 2024. Também pode acompanhar ou pode colar em nosso canal no YouTube. Aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece na sua telinha. E é claro, se inscreva no canal, siga, nos acompanhe e também prestigie grandes entrevistados. Muita gente de talento já passou por aqui contando as suas histórias e trajetórias. Também podendo nos acompanhar através do Instagram do Pode Colar Podcast e as plataformas de áudios digitais, Deezer, Spotify e o Amazon Music. Agradecendo aqui já de antemão ao Thiago Serafim, cinegrafista do Pode Colar, também ao Cristiano Abraão, nosso editor de imagens, Vanusa Carvalho, social media, além do William Castro, nosso designer, que produziu esse álbum, que tem feito muito sucesso com os nossos participantes, além do Ronaldo Atilano, que faz parte da Rádio UNIRP. Hoje o papo é a história do jornalismo na vida desse profissional e grande amigo. Jornalismo do lado de cá, das entrevistas, e agora o jornalismo do lado de lá, assessoria de imprensa. Estamos recebendo hoje o jornalista esportivo e também assessor de comunicação do Grêmio Novo Horizontino, meu parceiro Osair Júnior. Osair, um abraço, seja bem-vindo aqui no Pode Colar. Oi, Djalma, prazer enorme. Muito obrigado pelo convite. A gente se encontrou na última semana, você fez esse convite, mas já acompanhava o Pode Colar e o projeto desde o início. Achei muito bacana a ideia, né? Valorizar as pessoas que fazem o esporte, que cobrem o esporte, né? De São José do Rio Preto e região. É um prazer imenso estar aqui, bater esse papo. Dizer que você falou sobre jornalismo, né? Sobre início, sobre o começo, a gente estava falando aqui em off. Saiba que lá no começo, na faculdade, eu vi o Djalma, repórter de campo. Também achava legal. Falava, pô, que cara ali é da hora. Então, tipo assim, você também foi referência, espelho. E, lógico, todo respeito ao profissional que você é e que tem aí mais de 1000 jogos no currículo. Ah, bem, é quase já 1156. Olha, eu completei. Tá alcançando o Pelé. Esse jogo do Novo Horizontino. A diferença é que ele foi gol e eu só apenas transmissão. Agora, Osair, você também, como a gente tava conversando aqui em off, tivemos sonhos parecidos no começo, né? Que era, poxa, a gente sempre gostou de futebol, queria jogar, de repente não deu certo, mas para ficar perto do esporte, digamos, se aproximar de ídolos e de coisas que a gente sempre gostou, falou, vamos para o jornalismo. Como é que foi também esse teu início nessa caminhada? Cara, foi justamente dessa forma, né? Eu vim para São José do Rio Preto, vindo de Mato Grosso do Sul, eu sou de Cacilândia, fui criado ali em Chapadão do Sul, com o sonho de ser jogador de futebol. Quando minha mãe resolveu mudar para São José do Rio Preto no final de 97, né? Eu falei, poxa, vou para lá. Tinha 19 anos e queria ser jogador de futebol, era um goleiro, né? Meia boca, até por isso virou jornalista, né? E eu vim para cá com esse sonho, com essa vontade de ser jogador de futebol, e aqui eu tentei, bati a porta aí, fiz períodos de avaliação, então Rio Preto, Tanabi, América, né? Enfim, joguei até o amador. Isso eu vim muito velho, né? Vamos dizer assim, eu já vim com 18 para 19 anos aqui para São José do Rio Preto. E aí eu fiz treinamentos ali no América, até lembro que eu fiquei treinando uma época ali que era o Parraga, Jorge Parraga, né? Muita história. Muita história. Palmeiras, enfim, Ponte Preta. Ele era o técnico do Sub-20. E eu fiquei ali em avaliação um tempo. E eu lembro que quando eu fui saber se era para eu ficar ou não, né? Aí ele balançou a cabeça e falou, não dá. E aí o seu finado Benedito Ambrósio, que foi um preparador de goleiro que eu tive ali, né? Ele falava, pô, menino, daquele jeito dele, né? Você faz umas defesas boas, mas toma uns gols bobos, menino. Você não teve base e tal. Aí ele falava das realidades do futebol, né? Você pode até continuar, vai para uma Bzinha, talvez você consiga um contrato bom com o time, faz a sua vida. Mas a gente naquela da juventude, aquela cobrança, pressão que você tem em casa, né? De ter que ajudar, enfim, a gente sempre teve que trabalhar na vida para ter as coisas, né?
resolvi estudar, né? Minha mãe conversou comigo, falou, não, filho, vai fazer um cursinho, vai procurar uma faculdade, ver o que você vai querer fazer, né? E aí eu fui pro cursinho com a ideia de educação física ou jornalismo, porque eu fui criado vendo futebol, consumindo futebol a todo instante. Década de 90 ali, Rede Bandeirantes, com aquelas transmissões de jogos de Série A2, né? Enfim, Silvio Luiz, Januário de Oliveira, vindo aquelas narrações saudosas, aquele futebol raiz ali que a gente gostava de ver, né? E assistir muita coisa. Então, eu falei, pô, vou fazer o quê? Aí, educação física, disseram que tinha que ter aula de anatomia e tinha que mexer com o defunto. E aí... Então, você também pulou fora. Não, isso eu não quero não. Então, vou pro jornalismo mesmo. Aí, aconteceu, tive algumas amizades, afinidades, assim, que iam pro jornalismo. Falei, vou também. E na minha cabeça, falei, pô, o jornalismo, eu vou conseguir estar do lado do jornalismo esportivo. E foi algo, assim, que foi muito natural. Então, na faculdade, já nos primeiros trabalhos de laboratório, de fazer matéria, de rádio, de TV e tal, vou fazer do esporte, vou cobrir esporte. Então, todo mundo chama, o esporte o Zé faz. Então, eu segui nessa linha e foi até eu sair da faculdade. Ainda no terceiro ano, eu consegui estágio na Rádio Centro-América, que lá que eu te falei, né? Que era lá mesmo, dentro da faculdade. Que era lá dentro da faculdade mesmo, e aí eu me recordo que assim que eu entrei, o Johnny Rodrigues, que era gerente da rádio, me arrumou o estágio no programa dele. Eu tinha um boletim gravado, e aí depois, posteriormente, a gente começou a fazer um programa de 1h30, era de 1 hora, passou 1h30, que era o programa dos corneteiros. Que era a gente você quem da galera? Era eu, o Johnny Rodrigues. O Johnny sempre gostou, né? E aí passou com a gente ali o Kleber Gélio, que foi um estudante de jornalismo também, que eu acho que mora em Mato Grosso do Sul hoje. E aí a gente interagia muito. Então, naquela época, Rádio AM ainda, né? Isso, recebia ligação da região inteira. Então, era muito, tipo, coisa de boteca, igual de hoje. Você chegava e aí, pô, seu Palmeiras ontem, pô, me levou 3 do Flamengo, não sei o que e tal. E o cara argumentava do outro lado. E era tudo muito sadio na brincadeira. E a gente tinha listinha de abraço e tudo. E aí foi muito legal, que foi assim, o pessoal gostava. E aí a gente rolou esse programa até a rádio ser vendida, né? Até a rádio. E aí, nesse meio tempo do programa, a gente passou a ter uma equipe de transmissão de esportes também, porque na época tinha o pessoal que fazia, né, que era o Paulo Porto e tal, tinha a equipe que você fazia parte, o Wendel, né, toda aquela galera lá. E aí depois vocês saíram para Metrópole e ficou vago, a Centro-América ficou sem equipe de esportes. E aí entrou eu, o Johnny e o Serginho Sampaio. Grande Serginho, né? Também. Que é outro radialista. Comigo, outra fera. Entrou e aí a gente começou a fazer Copa Paulista, Paulista 2, né? Ficamos aí 2 anos até que a rádio foi negociada, foi vendida e encerrou as atividades e a gente parou. Mas rádio sempre foi uma paixão. E aí o pulo, tipo assim, para eu entrar no mercado profissional, foi tudo acontecido ali no último ano, né? Você até comentou sobre os corneteiros. O nome do jornal Corneteiros veio do programa. Porque eu tinha lá as cornetas que eu soprava a corneta para quem dava corneta grande, ou corneta média, ou corneta pequena. Zé, não te cortando, eu falo muito isso com os alunos hoje, que a gente cria alguns projetos aqui, independentemente do que eles gostam. É esporte, é cultura. Falo, a galera do esporte, quantos perfis de Instagram ou programas sobre esporte já existem? Vamos pensar em alguma coisa diferente. Hoje tem internet, quanta coisa vocês podem ter em termos de criar. Você trazer para você aí, naquela época não existia isso, e você criou o esquema da corneta, que querendo ou não já era alguma coisa diferente para chamar atenção no programa. E eu lembro, você falou de criar, né? Fala assim, como que a gente tem que, e quem está começando tem que abrir essa janela, né, e criar outras coisas diferentes. Eu lembro que um dia me veio à cabeça e falei assim, pô, vou escrever um hino dos corneteiros. Então. Eu escrevi um hino dos corneteiros um dia em casa e mostrei pro Johnny. O Johnny é músico, né, tocava ali teclado e tal. Ele falou, vou pôr uma letra aqui, vai ficar legal. E aí gravamos no estúdio da Centro-América e ficou. Então, toda vez que abri o programa, tinha um hino dos corneteiros. Que legal. Eu tenho ele gravado, você vê, tamo velho, né? E aí eu queria, tipo assim, sempre fazer alguma narração na forma mais da brincadeira, não tão informal, porque antes os locutores é todo aquele
O saudoso Hitler Fett, né? Uma lenda, né? Mas todo tiro esquenado, favorecendo a representação. E eu já queria uma coisa mais assim, não, tipo... mudar um pouco a linguagem, mudar um pouco, né? Sim, Silvio Luiz, então, tal, tipo assim, eu gostava daquela coisa, daquela brincadeira, né? Matou na caixa do catarro, pôs no chão, não sei o que. Tá. E então a gente tentava fazer mais na descontração. E foi legal, foi bacana, mas igual eu falei, parou e aí, tipo assim, o que acontece? O rádio é muito desvalorizado no interior. Você tem que vender a todo momento para poder fazer um salário ruim, você não consegue ter uma empresa séria que te fala, vou te dar um salário, você vai trabalhar, você vai criar, você vai cobrir, fazer seu jornal. Não, você tem que ser o jornalista, você tem que ser o vendedor. Isso. Então isso é muito ruim, pro lado profissional é muito ruim. E no último ano aconteceu de ali, eu tinha tentado um projeto de uma revista country. Era meu projeto de TCC, eu tinha tentado viabilizar ela. Isso aí eu não tinha nem noção, usar. Era Country News. Virou meu projeto de TCC. Era você sozinho na época? Era eu e uma outra pessoa que acabou me deixando na mão. E até por isso o projeto não se tornou realidade. Mas eu usei toda a minha força, tipo... montei um escritório, saí para cobrir festas com o que eu tinha de estrutura, entrevistas, deixei tudo pronto, era para ter uma revista, só que ela tinha um custo X, por exemplo, vamos supor, ela ia custar R$20 mil, eu tinha conseguido comercializar metade. Entendi. Aí eu tive até a ideia de, não, vai dar certo, eu vou financiar, eu vou entrar e tal. Aí um professor da faculdade, que é o Edward Pimenta, que é um cara de Mirassol, trabalhou muito tempo no grupo eu cheguei a conhecer. Tivita, né? É que faz muito tempo que eu não vejo, mas eu cheguei a conhecer. Ele está em São Paulo agora. E ele falou para mim, Zair, se um projeto ele não é viável desde da primeira vez, ele nunca vai se pagar. Então, repensa, vê se é isso mesmo. Aí eu recuei, tirei o time de campo, fechei tudo e fiquei frustrado com isso. A verdade você fica, né? Quando você fala, poxa, tinha tudo para dar certo, não deu. E eu parei com esse negócio da revista Country e vim para minha essência, que é o futebol. Aí eu criei o Jornal Corneteiro. O Corneteiro já estava falando em off. Como é que foi o estalo? Você falou, poxa, já tem um programa de rádio. O que acontecia? Eu tipo impresso. Então, aí e você gostava muito do impresso também? 16 anos de diário da região. Não, aprendi a gostar. No pontapé inicial do Corneteiro. Não achava que eu seria um jornalista de impresso. Sempre gostei de rádio. Aí o que aconteceu? Quando fechou Centro América, eu fui para Rio Preto FM. Com o saudoso Veloso, Edinho, saudoso também, Silvio. Verdade. Né? E aí eles faziam jogos do futebol amador de Rio Preto. Isso. E eu comecei a ir para comentar os jogos. E aí eu pensei comigo, falei, poxa, tem um universo aqui para ser explorado. Por que não criar um jornalzinho? Né? Eu tinha um jornal da faculdade que a gente estava escrevendo, falei, vou fazer isso. Eu tinha as escalas semanais do que ia acontecer de jogos, né? Você pegava na liga. No último ano ainda. Estava no último ano. E foi um projeto que durou 4 meses e que me empregou, né? Então, o que aconteceu... Você falando 4 meses, eu imaginei que tinha sido muito mais. O que aconteceu? Tinha época política, né? Então, você buscava um apoio. Aí o Anilson Paulo, que é outro grande amigo figura, que eu fiz na faculdade, e o Anilson falou assim, você tem que fazer esse jornal, tem político aí, você consegue vender, vai nos dirigentes de amador, o futebol amador de Rio Preto sempre foi algo que deu dinheiro para jogador, então os caras vão gostar. Era o amador mesmo, né? Era diferente de hoje. Isso, era amadorzão. Os caras vão gostar de ver o seu nome ali, de ver a sua matéria e tal. Eu falei, vou fazer. E aí pensei em algumas coisas, falei, vou fazer o jornalzinho, 8 páginas, uma capa, uma página de piada, porque o humor eu sempre gostei desse lado, né? Então tinha uma parte só com piadas voltadas para o futebol. O Johnny escrevia um artigo também de futebol, uma crítica e tal, e aí eu começava com o lado jornalístico. Eu escolhia 2, 3 jogos para fazer cobertura com fotografia,
né? E que aproveitava que lá no distrito, né? Pra quem não conhece, os campos são um do lado do outro, então dava pra pegar várias coisas. Campo 1, 2 e 3, né? Você fazia ali. Às vezes eu pegava um jogo de sábado, ia no campo do João Paulo, né? No campo do Estoril, pra pegar alguma coisa diferente. Mas era mais isso aí, os jogos de domingo, que era o foco, mesmo domingo pela manhã, no distrito, né? Você tomava um solzinho na moleira ali. Isso é de praxe. E fazia. E eu fazia o trampo, lógico. Depois, com os anos passando, você pega e você fala assim, nossa, que coisa feia que eu fazia então. Mas eu fazia ficha técnica, né? Eu fazia o relato do jogo. Era semanal? Qual que era o... Era semanal. Ah, entendi. O que era a pegada? Os jornais só saíam na terça-feira. Então tinha rodada no domingo, eu trabalhava domingo o dia todo. Segunda-feira cedo eu tava com o jornal na gráfica, a gráfica imprimia o jornal, eu vinha pra rádio, fazia meu programa lá nas 11 horas, saía da rádio, pegava o jornal na gráfica e ia distribuir no meio-dia. Ah, que legal. Então na segunda-feira, meio-dia, eu tava na Câmara, tava na Liga, tava na Secretaria de Esportes. Sim. Tava com os dirigentes, com as sedes dos times amadores da cidade, deixava para todo mundo. Fazia ali 1.200, 1.500... 2.000 exemplares, quando rolava um patrocínio legal, né, que você conseguia bancar, que tinha que fazer a conta. Não ganhei dinheiro algum. Eu falava que não ganhei dinheiro, quando eu terminei o projeto, eu tive o dinheiro para comprar uma passagem e ir para Mato Grosso do Sul visitar meu pai. Eu falei, eu preciso desse tempo para minha cabeça para ver o que acontece no meu futuro, né? E eu fiz isso. Mas foi muito bacana. E tipo assim, das relações, né, cara? Que a gente conta hoje, muita gente acha que... Hoje o pessoal, Zé, não te cortando, eles rejeitam estágio de salário mínimo. Na nossa época, quando eu conto pra eles, eu falo, pessoal, quantos jogos eu fui cobrir pra aprender, não ganhava nada, ainda gastava o dinheiro pra chegar até no campo. Esse lance do dinheiro, pra você ter uma ideia, antes de eu iniciar o projeto da revista, eu larguei um serviço que eu era vendedor de material de construção aqui, trabalhei 4 anos nessa loja, foi o que pagou minha faculdade. Eu fiz uma reservinha que era para eu terminar a faculdade tranquilo e eu entrei no projeto da revista e dei uma ferrada nisso. Mas, graças a Deus, tudo se resolveu com o tempo, né? Mas eu larguei um salário na época com comissão de R$ 1.200 para ganhar R$ 200 de estagiário. Era o meu salário na Centro-América, era R$ 200 o estágio. Então... Era o valor do salário naquela época? Eu não me recordo, mas eu acho que era um pouco mais o salário mínimo. Não, mas sabe por quê, Zé? Agora eu vou puxar um tempo. Em 2005, eu entrei na Rádio Líder e eu entrei para ganhar um salário, o salário era R$ 300 em 2005. Você tá falando de antes aí. Tô falando de 2001, 2002. Então, por isso que eu tô falando. Era em torno de quase de um salário. 2000, 2001 foi... Eu terminei o curso em 2002, eu saí em fevereiro de 2002 para me dedicar só. Falei, o último ano eu vou me dedicar para eu entrar na área. Porque tem muito disso. Talvez a pessoa paga a faculdade, trabalha em outra coisa. Eu tenho amigo que se formou comigo que não saiu do ramo dele porque ele nunca pôde... É uma escolha que você tem que fazer, é um risco. Muitos alunos também falam isso, professor, mas como que eu vou sair? Eu pago a faculdade com isso? Não, mas mesmo que não saia, tenta arrumar pelo menos um tempinho para fazer um estágio. Porque senão eu não deixei meu emprego no último ano, mas eu entrei na rádio lá para... Eu trabalhava no shopping, então rapidinho já ia lá no Rio Preto para fazer entrevista no fim do dia, meu expediente, no fim do treino do time. Aí eu brinco com ele, falo a realidade, falo, quantas vezes eu entrei ao vivo de orelhão, aquele orelhão lá do lado da cozinha do Rio Preto. Eu falava, mas como você entrava ao vivo? Eu falava, eu ligava na rádio, eu brincava 90-90. 90-90. Chamava o jogador para dar entrevista no orelhão. Cara, e você falando de tecnologia, né? Hoje a gente tá aqui cheio dos telefones, né? De iPhone, de Samsung, Xiaomi, que faz foto, faz vídeo, né? Na hora. Nessa experiência do Jornal Corneteiro, que ele era todo preto e branco, tinha que fotografar os jogos. E eu não tinha máquina. Aí um primo da minha esposa hoje, na época namorada, de Guapiaçu, ele tinha uma máquina, o nome dela é Zenith. Ela tinha zoom fixo. Então era uma câmera, mas com zoom fixo. Você não conseguia puxar a imagem nem nada. Sei. Mas você via que você estava fotografando. Filme. Era filme. Então eu comprava aqueles filmes 36 poses. Isso aí era na aposta, então. E era na aposta. Então o que eu fazia? Eu ia para os jogos, esperava o lance acontecer aqui perto de mim e plac, arrastava o dedo. Aí, o que era? Acabava o jogo, o que eu fazia? Ia no Rio Preto Shopping, deixava lá revelando. Ia para casa, começava a produzir os textos, né? Aí, terminava de produzir os textos e corria no shopping buscar as fotos. Aí, via as fotos, tá legal. Aí, eu começava a diagramar
o jornalzinho, eu mesmo fazia tudo no PC em casa, Olha só. na época do PageMaker, né? Isso, é eterno PageMaker. Aí eu diagramava, numerava as fotos ali, pô, essa é a página 1, essa aqui é a página... Então, colocava, essa é da capa, essa ficou assim, essa ficou assada, essa aqui. Beleza. Você montava tudo sozinho, então? Montava e eu não tinha o scanner. Aí o que acontecia? Terminava a montagem do jornal, fazia as correções, pregava a tabela com os resultados de domingo, todos os jogos, gravava num CD regravável, né? E aí no outro dia cedo eu ia na gráfica com as fotos do CD. Aí o amigo lá abria, falava, ó, essa foto aqui em tal página e tal. Aí ele escaneava para mim, que eu não tinha scanner em casa. E jogava no projeto para poder rodar o jornal. Então era muito sofrido assim para você fazer acontecer. É porque todo mundo que... Hoje a tecnologia te facilita muito, né? Ah, muito. Então, mas todo mundo, Zé, que tem um início, você vê que a pessoa não começou de uma maneira... Pô, o cara tá lá hoje assessorando o time que pode estar na Série A no ano que vem. Mas se for voltar no tempo e saber essas histórias, muitos não iriam encarar. Né? E assim, eu falo, eu sou muito temente a Deus e sempre pedi as coisas, para mim, lógico, mas sempre grato por tudo. E eu acho que tudo tem seu tempo para acontecer. Então eu lembro que quando eu terminei a última edição desse Corneteiros, eu estava numa situação que eu tinha uma moto e eu não tinha dinheiro para abastecer essa moto. A minha esposa hoje, então fala parceira de vida minha. Vocês moravam aqui em Rio Preto nessa época? Eu morava aqui, ela lá. Ah, né? entendi. Ela que é de lá, então. E ela trabalhava. Ela começou a trabalhar em 2000. E eu lembro que para abastecer a moto dependia dela. Custava R$25 para encher o tanque da moto. Mas era um tanque, era 2 tanques por mês. Aí R$25 naquela época é muito mais que hoje. Era um dinheiro, né? Era dinheiro de 12 litros de gasolina, né? Então aí ela abastecia a moto para poder andar. Então era muita dureza. Então quando eu peguei esse dinheiro, eu falei assim, poxa, eu vou viajar ver meu pai. E aí a cabeça da gente às vezes tenta te levar para o passado e fala, não, volta, vai fazer o que você fazia antes, vai voltar a ser vendedor, vai voltar para Mato Grosso, vai trabalhar na fazenda que você trabalhou, né? Tudo vinha na cabeça, né? E aí eu fui para lá num momento só meu, assim, de conexão com Deus, de oração, de rever o pai e tal. A minha mãe já morava aqui comigo. E aí eu fiquei lá uma semana, eu acho. E quando eu retornei, na época não tinha celular, né? Quando eu cheguei, eu tinha telefone fixo em casa. Aí minha irmã falou, ó, ligou para você Caldeira, da Folha de Rio Preto. Caldeira, inclusive, que faleceu há pouco tempo, aí ele era o diretor da Folha de Rio Preto. Sei. Aí eu falei, poxa, aí eu já conhecia da rádio alguns contatos comerciais da Folha, e os caras falaram, ó, vai precisar de repórter lá, nós vamos te indicar. Ah, entendi. E aí, na época, o Josiel Carvalho era o repórter da Folha de Rio Preto. Da tua região também, do Mato Então, Grosso. Não sei de qual dos dois Mato Grosso, né? É do sul também, só que o dele é mais perto de Dourados ali. E ele estava indo para lá, para a cidade dele, para um projeto de uma revista lá e tal. Ele estava indo embora, ele estava deixando a Folha. Que ele foi embora, então. Isso. Aí ele foi embora. Ele voltou, que a gente se reencontrou na Líder. Isso. Aí o Caldeira falou, ó, o José tá indo embora, tal. Os meninos falaram de você aí, que você tem um jornalzinho aí, o Corneteiro. Aí o Corneteiro foi meu portfólio. É isso que eu falo pros alunos hoje em dia, Zé. Vamos começar a fazer alguma coisa, porque não adianta você chegar lá só com um pedaço de papel, que é o famoso currículo, sentar do lado de um entrevistador, o cara vai te perguntar algumas coisas, você vai falar, responder sim, não sei. Mas você tendo um portfólio, você fala, não, além disso eu já faço isso, ó, mesmo que seja na faculdade, igual você teve um projeto próprio. Você tem o que mostrar. E é a porta de entrada para todo mundo. Para tudo. E aí foi que a Folha me contratou. Falou, não, você pode começar. E tipo assim, eu cheguei para passar o ano novo em casa, ele me ligou, tal, a gente negociou. Me lembro que eu comecei a trabalhar no dia 3 de janeiro de 2003. Ah, que legal. Registrado pela Folha de Rio Preto. Então eu falei, poxa, que da hora. Então foi, e tipo assim, aí aquela preocupação de salário, eu já voltei a ter um salário equiparado ao que eu ganhava de vendedor. Entendi. Então aí já... já é uma tranquilidade. Fala, opa, trabalhei pra caramba. Na Folha de Rio Preto era só eu, então eu tinha que fazer... Depois entrou um estagiário para ajudar, mas eu cobri os 2 times da cidade, aprendendo ainda a escrever, porque você aprende. Eu falo assim, eu fiquei 2 anos na Folha de Rio Preto. Eu escrevia... mas eu não era o jornalista que eu me tornei depois que eu entrei no Diário da Região e que tive como grande professor o Edwellington Villa.
Vinícius de Paula. Isso. Foram pessoas que me ensinaram de fato como que se faz o jornalismo do dia a dia. Porque antes eu era muito, vamos dizer, o porta-voz do diretor. Entendi. Você ia lá e ouvia o diretor e sim. transcrevia o que o diretor colocava. E o jornalismo sempre tem dois lados. E aquilo de buscar notícia também. Pô, tem um processo ali. Vamos ouvir o que está acontecendo com esse processo. Por que aconteceu isso? Então, isso você vai amadurecendo com o tempo, né? Mas, assim, sou muito grato, porque foram 2 anos que eu tive na Folha de Rio Preto de aprendizado. Uhum. Aí, eu falo assim, todas as fases da vida tem as suas pedras, né? Porque eu saí da Folha de Rio Preto em dezembro de 2004, não chegou a dar 2 anos lá, fiquei 23 meses. Uhum. Me recordo que eu estava de férias e era para eu voltar no dia 2 de dezembro. Meu aniversário é 1º de dezembro, me ligaram dia 1º de dezembro à noite, falaram, vamos me felicitar uma hora dessa? Não, ó, você foi cortado, passa aqui amanhã para acertar e tal. Então foi por telefone, assim? Por telefone, pediram Porque ele já estava em processo para vender para o Bom Dia ou ainda não? Ele Demorou um tempo. Ele estava num processo de crise, né? Então estava assim, eles tinham, na época justificaram que tinha outro profissional que era freelancer, que eles precisavam regularizar a situação dele, e aí ao registrar ele, e eu estaria fora. Falei, não, beleza. Enfim, aí o que acontece? O meio nosso também é muito restrito para você trabalhar. Eu fui freelancer do de hoje, interior, na final daquele Brasileirão de 2004. Opa, que lá eu tava pela Rádio Metrópole, eu também puxando o fio. Santos e Vasco aqui. Rapaz, que jogo. Eu puxando o fio lá, o Zair também. Eu fui freelancer fazendo em torno do estádio, fazendo o governador-geral do Alckmin, desembarcou no aeroporto, indo lá fotografar e entrevistar ele e tal, entrevistando, fazendo cambistas em volta do estádio. A Daniela Jamal, que tinha sido minha editora na Folha de Rio Preto, ela era editora do De Hoje nessa época e convidou para que eu fosse ficar lá esse tempo. Eu fiquei, esse freelancer, depois o Petrocilo, que hoje está na Folha de São Paulo, um grande irmão meu, grande parceiro que eu guardo no coração assim. Eu conheci o Petrocilo antes dele ser jornalista, né? Na loja do tio dele, do Dival. Ele trabalhava pro Dival, então eu trabalhava já na Centro-América e eu conheci ele ali antes dele começar o jornalismo. Era de pneu ou capa? Era de pneu, né? De pneu, OM Pneus. Isso. Do Dival. E aí eu cobri, o Petrocilo saiu para licença médica, ficou 30 dias fora e eu fiquei no De Hoje cobrindo ele. Mas aí depois acabou, não tinha mais o que fazer. Aí eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Voltei a ser vendedor. Então você chegou a... voltei a ser vendedor, mas de imóveis, na empresa ali de Guapiaçu, móveis escolares. Sei. Comecei a trabalhar pro pessoal lá. E junto disso, eu comecei a fazer lá na rádio de Guapiaçu o projeto de transmissão. Aí a gente transmitiu o jogo de futsal. O time de futsal da cidade sempre foi muito forte em Guapiaçu, né? Então aí a gente fez Copa TV Tem, Copa Band, narrando, então, para Santa Fé do Sul e tal. Então a gente tinha, com a ajuda do pessoal de técnica da Centro-América, criei toda a aparelhagem ali, maleta de transmissão na época, né? Era tudo assim. E a gente fez esse trabalho lá. E tinha um jornalzinho da cidade lá, o jornal Guapiaçu, que é do Santana, meu amigo, e eu comecei a escrever para não ficar parado, né? Mas o meu ganha-pão era de vendedor mesmo, porque eu estava com casamento marcado, começando a construir uma casa, né? Então, tudo acontecendo na vida num momento assim que você tinha que resolver. E 11 meses depois da saída da Folha de Rio Preto, veio o convite para o Diário da Região. Um dia eu estava num jogo no Teixeirão, porque eu sempre, mesmo estando fora, eu ia assistir, né? Porque naquela época tinha grandes jogos aqui direto, né? Mas foi um jogo tipo de Copa Paulista. Tava eu, o Vinícius, o Raul, que trabalhava pro Diário também. Lembro do Raul. O Henrique Fernandes, né? Então, essa turma aí. E aí a gente ali conversando e tal, trocando ideia. E eu falei pro Vinícius, tô na praça aí, se precisar de qualquer coisa e tal. Não, beleza. Aí passou uns tempos, o Vinícius me ligou e falou, olha, Zé, vai pintar uma vaga aqui. E eu já te indiquei, porque você é um cara que já tem fontes, já trabalhou na Folha de Rio Preto, então eu te indiquei aqui. Segura que o pessoal vai te ligar. Falei, beleza. Eu já fiquei com aquela euforia. Sim, já fica naquela... Foi na época que o Diário criou um projeto, não sei se você lembra, chamava 25 Minutos.
que foi um jornal, porque o de hoje, tá, o Bom entendi, Dia, verdade, agora eu tô me lembrando. o Bom Dia entrou no cenário muito forte, né? Chegou, você lembra? Muito Todo forte, colorido todo e colorido, tal, saindo de segunda a segunda. Sede aqui no centro, no Andaló. E aí o diário não tinha edição de segunda, tinha só na terça, saía um requentado na terça-feira de esporte, né? É verdade. E aí a pegada do diário foi de ter o 25 minutos como um caderno de esportes de leitura rápida e com todas as informações do fim de semana esportivo na segunda-feira. Era de graça para quem já era assinante e vendia nas bancas, né? E era um jornal que tinha o apelo do ensaio sensual, tinha a tabela de todos os campeonatos, as principais novidades, os jogos nossos aqui com ficha técnica com nota, bacana. muito espelhado naquele que o Lance, né? Isso, foi, o Lance, né? Nossa, eu gostava muito de comprar o Lance. O Lance era... Eu sou da época, Zé, que eu comprava o Lance e tinha... vinha uma numeraçãozinha que depois você trocava com uma mochila. Uma mochila, é verdade. Eu tenho do Lance, eu tenho uma camiseta do Corinthians do Sócrates, que uma vez fizeram uma campanha também. Essas campanhas eles faziam, né? Então, era muito bacana, cara. E, assim, cara, é tudo aprendizado, né? Então, fala assim, uma coisa vai ligando a outra. E eu tive a proposta do diário, o Ed Villa me ligou, falou, segura um pouco que vai vir um projeto aí e tal. Eu tive que segurar mais uns 2, 3 meses até lançar. Mas aí foi contratado, comecei a trabalhar no diário no dia 6 de outubro de 2005. E saí em 2021. Então, um bom tempo. Foram 16 anos de Diário da Região. 16 anos, então eu falo assim, foi uma escola onde eu aprendi, foi um lugar onde eu construí minha vida com a minha família, criei meu filho, construí minha casa, né? Tive minhas coisas através do meu trabalho ali no Diário da Região. Ofereci muito também, né? Tipo assim, o Diário teve 2 prêmios no jornalismo esportivo que eu contribuí. Então, isso é um motivo de orgulho para mim. Em 2010, eu e o Vinícius. E o outro foi com o Pet? O outro com o Petrocilo. Né? Esse com o Vinícius, que era a geração 2016, que a gente falou de possíveis atletas da região que estariam nos Jogos Olímpicos de 16. Sim. E foi muito bacana, porque a nossa pesquisa, o nosso feeling foi muito legal, porque tinha cara como o Duda, né, nessa turma. Isso foi 2010? Foi 2016. Prevendo 2016. Prevendo assim, lançando, tipo não, assim. Então, muita gente ali. Saiu o pessoal do para-atletismo também, né? Cara. A gente fez uma série de reportagens e ganhou o prêmio do Ministério do Esporte, cara. Então, foi algo muito grande para o jornal, a primeira premiação desse nível. A gente foi até Brasília, na época o ministro do Esporte recebeu a gente. Então, foi muito bacana. E depois, posteriormente, com o Petrocilo, que foi o prêmio Petrobras, outro prêmio de nível nacional também, né? Que a gente falou sobre o auxílio atleta aqui em Rio Preto, né? A distribuição do auxílio atleta que tinha aí as suas falhas, né? E tinha gente que se aproveitava disso. E, tipo assim, então, o Diário da Região foi uma escola, foi muito bacana viver isso, uma vida lá dentro, né? 16 anos. E fiz muita coisa, conheci muita coisa, vivi muita coisa, né? Você tá falando de 2005, traçar um paralelo para você me ajudar, pra gente tentar lembrar as principais coberturas aí de coisa na cidade. Então você pegou o rebaixamento do América, 2007, e no mesmo ano o acesso do Rio Preto, que foram 2 situações naquele ano malucas. Aí depois teve o Rio Preto na só um ano, aí você pode ir pegando... eu vou só pular um degrauzinho para trás para lembrar que a primeira grande foi a conquista da Copinha 2006 pelo América. Verdade. Eu tava lá no Pacaembu, fui lá, no Pacaembu cobri eu, o Carlos Chimba e eu acho que o Neto Cargia. Final, fiz os jogos aqui. Aqui todos os jogos a gente fez. O time do Candinho, né? Sim. Teve aí foi uma montagem de base do Mirassol com alguns reforços pontuais. E o América, o time do Carlos Roberto, né? Tinha aquela base forte, né? Então eu trouxe ali muita gente que era dali. Fez aquele time que surpreendeu e ganhou a final nos pênaltis do Comercial lá. A gente estava lá. Então esse foi um momento muito da hora, muito bonito de viver. Deixeirão cheio, né? Dia de semana, você olhava, caramba, esse pessoal tá empurrando. E difícil, porque deixaram o América jogar aqui até a semifinal, né? Até a final. Até a semi isso, também. Só pra sair pra final. Só saiu pra final. Foi muito bacana. Público de 10, 15 mil pessoas, né? Isso.
Foi muito bacana. É uma conquista que, tipo, deu moral, inclusive jogadores ali naquele ano, lembrando, o América caiu em 2007, em 2006 ele não caiu porque o Zuba, que era o goleiro da Copinha, entrou no profissional e foi responsável de fechar o gol ali. Ele colocou o Júlio Sérgio no banco, né? Você lembra? O Júlio Sérgio, verdade. veterano, tinha jogado no Santos, na Roma. Saiu de cena e o Zuba quem roubou a cena ali nas rodadas finais, garantindo o América na primeira divisão. 2007, como lá no Diário a gente tinha setorista, né? É verdade. Aí o Vinícius cobria mais o América e eu cobri o Rio Preto. Então aí eu vivi esse acesso do Rio Preto. Você viajava também? Eu lembro que teve alguns jogos do Rio Preto que eu cheguei no ônibus com a torcida, o Pilão organizando a caravana. Aí um dos jogos indo para Araras, quiseram cortar o caminho para não pegar pedágio, se perderam no canavial, quase que eu não chego para transmitir o jogo. A gente foi só, o Diário fez só a fase final. Então a gente foi para Araras e a gente foi para Ribeirão Preto. Inclusive o jogo do acesso. Perdeu, mas subiu. Isso, perdeu, mas subiu, eu tava lá. E em Araras, que a gente foi na empolgação que ia subir lá, levou 4, né? 2 anos seguidos, né? 2 anos seguidos. Anterior também. 2006 também tava lá. Também fui lá, Que era o Mica, que era o Branquinho, né? Mica goleiro, Branquinho. Ricardo Moraes era o treinador. Foi a época que surgiu o Branquinho, né? Isso foi. Que depois foi pro Ubra e voltou depois e tal. E aí 2007 deu certo com o Luciano Dias, né? O acesso. E aí a estada curta, né? Os 30 e poucos dias de Paulistão que teve, né? Eu acho que marcante nesse Paulistão, eu colocaria a vitória diante do Santos no Rio Pretão. Verdade, aquele 2-1. Serrão era o técnico, né? Acho que não lembro agora se era a estreia dele, mas foi o primeiro jogo também que o Rio Preto ganhou no campeonato. Não tinha ganho ainda. Ganhou do Santos, né? Pô, que moral. Porque o Rio Preto era assim, aquele time que jogava bem e perdia. Jogava muito. Você fala assim, meu Deus, o goleiro pegava, era tudo o gol contra do Bira contra o Corinthians. Agora, então, o gol contra o Corinthians aqui, teve aquela falta perto do banco de reserva, cruzamento, o jogador espanou, jogou contra. Contra o São Paulo lá, que eu fui no Morumbi, tomou gol com 43, 44 do segundo. O gol do Souza. Contra o Palmeiras empatou lá 1-1 e ganhou do Santos. Contra os grandes, o Rio Preto foi bem. Foi bem. Se a gente levar em consideração aí. Foi uma campanha assim, e as 7 primeiras rodadas, né, que somou 1 ponto. Isso que foi difícil. Aquilo lá foi difícil, né? Aí o Luciano saiu, e você vê como é que é, né? O Luciano saiu pra subir o Botafogo, né? Dá 2-1. O futebol é muito louco por isso, né? É muito apaixonante por isso, eu acho, né? E aí veio o Serrão, não conseguiu, né, dar a sequência que tinha enfim. Mas eu lembro que até na última rodada o Rio Preto tinha chance de sair. Se ganhasse do Guarani, né? E aí, tipo assim, o Robson, que era atacante, né, perdeu um gol lá, que todo diretor falava, meu Deus, não acredito que perdeu esse gol, eu tinha que fazer esse gol, porque era o gol da vitória, da permanência. Mas o triste é o clube não ter se reorganizado para voltar, né? Então, porque depois bateu na trave, acho que 2011. 2011 com o Betão, quase teve lá com o Betão. Foi aquele time bem caseiro que tinha o Bruno Nunes veio aqui com o Sérgio Manuel, né? Ele começou a contar dos jogadores, eu também lembrar, time muito novo, né? Jogadores jovens. Muito jovem. Era Bruno Pran de goleiro, o Rafael também estava nessa época, né? Que depois que terminou jogando, né? Ele começou a lembrar dos atacantes, o Jô, mesmo, Bruno Nunes. Isso. Aí tinha o Romarinho, que também não era aquele, outro Romarinho, que não tá jogando mais. Era novinho. Sérgio Manuel, depois foi pro Mirassol e virou o Sérgio Manuel da Chapecoense, enfim. Era um time muito bom, muito novo, né? Sim. O Betão conseguiu fazer um trabalho legal. Eu acho que isso aí, né, cara? E depois teve em 2016 o ano que subiu com o próprio Betão, né? Subiu com o Betão, isso. 2017 foi uma infelicidade de não se manter, também, né? Da parceria, que não deu certo, jogadores vieram. A ideia era que fosse uma réplica do que tinha sido o Mirassol em 2016, né? Porque o Mirassol vários jogadores vinham de lá, né? Subiu com aquela base, né, de jogadores, mas você vê como uma coisa, em um lugar dá certo e o outro não, quase que as mesmas pessoas, a coisa não vai. Um caminho, Mas assim, futebol, cara, tem que ser muito bem feito, tem que ter pessoas profissionais, capazes em todos os departamentos,
tem que ser respeitado o espaço de cada um fazer, de cada um criar. Eu estou falando isso hoje porque há 2 anos que eu estou no Novo Horizontino, a gente vê muito isso. É um clube de investidores, de donos, né? Então essas pessoas querem resultado. Então para se ter resultado, você tem que ter pessoas capazes, né? Então você qualifica, você tem uma pessoa que trabalha, você qualifica, você precisa melhorar isso, nós vamos melhorar isso e tal. E cria-se um ambiente muito bom de trabalho. Então ali é uma família e as coisas estão caminhando esse ano. O ano passado não foi legal, as coisas do futebol. Sim. Um baita time ano passado, um time que tinha sido conseguido acesso para a Série B, a base, que no Paulista não deu liga. Não ganhou nenhum jogo e acabou caindo. Ô Zé, deixa eu pegar o gancho pra gente continuar falando muito de Novo Horizontino. Como é que foi a virada de chave, então, da tua saída do Diário, a gente falando bastante de várias coberturas que você fez, até o convite para assumir uma outra função totalmente diferente daquela do dia a dia que você estava acostumado? Cara, ainda falando de Diário, né? A gente falou muito, foi para Rio Preto, mas aí eu coloco outros momentos legais do esporte de Rio Preto. De outras modalidades. Que eu vivi e conheci, né? O atletismo com o Duda, os 2 títulos mundiais indoor, salto em distância do Duda. O time de basquete do seu Marino Manella, sim, sempre dando trabalho. Teve um ano que ele montou um time que ganhou do Bauru lá no centro de eventos, que foi uma coisa marcante, assim, muito legal. O futsal do Julinho. Com o Falcão vindo jogar aí. Com o Falcão 2013, né? Isso. Brilhante. Então, todos os momentos. Futebol feminino. Futebol feminino do Rio Preto. Campeão brasileiro. Campeão brasileiro 2015. Aí, tipo assim, às vezes eu vejo igual agora a Adriana, né? A Milene decidindo o campeonato, Adriana bem em seleção. Aí você fala, poxa, essas meninas tudo treinando na Secap, naquela luta da Doroteia, do Chicão lá, que a gente acompanhava. Falava, poxa. Eu ia na casa da Doroteia fazer alguma matéria, a Milene tava lá sentada no alpendre, lá escutando o que eu tava falando com a Doroteia. Aí eu perguntava, quem que é essa mocinha? Doroteia, não, ela chegou faz pouco tempo, inclusive ela tá morando até aqui em casa ainda e tal. Então, assim, a simplicidade e essas coisas grandes, né? Porque foi muito grande. Ver a Jéssica de Lima verdade. Né, jogar foi um prazer, porque ela é craque de futebol mesmo e hoje está mostrando que é uma excelente treinadora e tem tudo aí para logo bater uma seleção brasileira principal também. Eu acredito nisso. Pelo que ela tem feito e pelo que ela se dedica, né? Verdade. Ela é estudiosa ao extremo, dedicada ao extremo, profissional ao extremo. Então, sou fã e torcedor número 1, né? Dessas pessoas assim, cara. E a Jéssica, por tudo que a gente acompanhou dessa trajetória dela estar aqui desde o começo, né? Então, é muito gratificante a gente ver isso. Então, cara, muita coisa boa. Tênis, Thiago Alves, né? Número 2 do mundo, né? Você fazer um jogo, tenista daqui lá, jogando um grande slam, você fala, caramba, que coisa de louco, que coisa maluca. Ele contou essa história, como é que foi. Thiago, um grande cara. Cravou o nome, né, no esporte riopretense, no tênis brasileiro, né? Então tem todo o respeito, todo o mérito. Então a gente viveu muita coisa bacana sendo um jornalista de cobertura. Coisas curiosas, né? Assim, aqui a gente tá falando de glórias, né? Mas a gente já fez matéria de cada coisa. Rio Preto em época de crise, com o jogador levando família para morar no alojamento, que aí dava treta, enfim. Jogador do Rio Preto que foi jogar na várzea e aí eu fiz matéria, depois cheguei no outro dia lá, o jogador queria brigar comigo, porque eu tinha mostrado, ganhou 100ão para ir jogar a Copa lá do... Como é que era? Que é famosa, a Copa Brasilândia. Time do Macarrão, era o Nino, né? O Nino tá em Catanduva. Isso. Agora, né? O Nino, Leandro Love. O Love, o Kim, todos esses molecados iam jogar lá, troco de um dinheirinho porque a gente sabe como é que era o Rio Preto, né? Verdade. Não tinha, era só no Vale, né? Pagamento, o mês durava 60 dias, né? Umas semanas atrás veio aqui o Walter Paladin, que era diretor dessa época. Aí eu recordei umas histórias pra ele, que um dia o pessoal tava... A tia Maria, não lembra? A senhorinha que fazia
a comida no Rio Preto, ela, hoje não tem janta, acabou o gás. Aí esse pilão sai correndo para buscar gás e fala, o Rio Preto não pode parar, o Rio Preto não pode parar. Era muita história folclórica. E a Brasília do Zé Negão com o hino, né? O sorteio de carro velho que o Rio Preto tinha, né? Que coisa da hora que era. Tinha gente que ganhava e devolvia. Não, passa para sortear para próxima pessoa. Teve um senhor lá, que eu não lembro, se eu forçar um pouco eu até lembro o nome, mas esse senhor... Eu sei quem é, mas eu também não tô me recordando o nome. Ele ganhou... Era ele e a senhora, isso, né? A mulher dele ele também. E a senhora, ia sempre lá. E ele ganhou o carro e devolveu para o Rio Preto, tamanho amor, né? Então, coisas folclóricas aí que a gente vê, né? O América teve uma situação dessa também, mas aí foi uma expertise lá dos caras que colocaram o moleque da base com um bilhete premiado de um carro zero que ia premiar uma vez lá. Não deu muito certo, né? Aí, o moleque da base ganhou. Peraí, moleque... E acabou que ninguém sabe o que aconteceu. Coisas do futebol, né? Muitas. Mas agora a mudança de sinal, digamos assim. Então, o que aconteceu? Eu, muitos anos de diário, infelizmente o jornalismo impresso, com todo o avanço da tecnologia, ele caiu muito no sentido de que antigamente, quando eu entrei no diário, a gente tinha uma tiragem lá de 25 mil exemplares. Chegava na banca... Chegava 28 de fim de semana. Que a gente via na banca lotado. Né? Aí, então, isso, anunciante, você pegava um jornal, tinha um anúncio de um quarto de página, um roubo à página que a gente falava, né? Que era praticamente a página inteira desses magazines grandes aí, de loja. E aquilo ali era uma grana violenta. Então, o jornal vivia disso. Anúncios de classificados, de venda de carro, de emprego. Então, o dinheiro, o faturamento grande do jornal era nisso. Com o advento da internet, com a venda nos marketplaces que tem hoje, que você não paga, né, o OLX, no próprio Facebook, enfim. Você anuncia de graça hoje. Então, isso fez o quê? Cair esse faturamento. E isso foi refletindo no quê? Menos circulação de jornal, menos tiragem, menos estrutura, né? Eu sou da época quando eu entrei no diário que a gente tinha 4 motoristas, que a gente tinha 8 fotógrafos. Você jogava de piruacombi você ia com lá a no pauta, estádio, você ia com um fotógrafo que ficava com você até o fim da pauta, né? E se você pegar a realidade hoje, eles têm 2 fotógrafos. O repórter sai de Uber, né? Mudança, adaptação, ok. Mas eu falo, tudo isso foi fazendo a coisa enxugar a um extremo que você já não tinha mais equipe de esporte. Então, era só o Osair para fazer tudo. Entendi. Então, aí, hoje, por exemplo, hoje o diário não tem uma pessoa só para esporte. Então, já virou o estagiário que levanta ali, pautado pelo chefe de reportagem, que faz a edição da matéria. Então, você não tem uma pessoa especializada para querer, vamos abordar isso, e ficou em segundo plano. A minha saída fez parte desse processo, né? Pelo tempo que eu tinha de casa, né? Muita gente de muito tempo foi saindo. Saí também numa boa. Sou grato, né? Aberta, lógico, lembrar histórias boas. Sou grato demais. Quando o Fabrício Cararito, que me chamou lá para falar do desligamento, eu falei, pô, cara. E foi assim, para mim, sinceramente, foi até bom. Porque eu acho que tudo na sua vida que você faz por muito tempo, né? Tem um ciclo. E já estava dando para mim. Já estava dando de você não estar satisfeito mais com aquilo que você estava fazendo. Que você queria fazer mais e não dava. Ou, tipo assim, outros planos que você tinha no caminho que não aconteceu. Não te cortando, eu falei que a gente vai pular para o Novo Horizontino, mas também no meio teve o projeto com o Marco Aurélio, que a gente não falou, né, Sim, o Resenha, que era uma coisa muito bacana, que você tocou no ponto, pô, gostaria de fazer bastante coisa. Era um programa, era uma coisa muito legal, que eu parava para assistir também. Então, para você ter uma ideia, a gente começou lá em... Você falou do futebol feminino campeão, a gente começou lá em 2015, porque era liberado você fazer a transmissão dos jogos. É verdade, não é igual hoje. E aí eu falei, Marcão, a gente podia fazer a transmissão desses jogos. O Marcão sempre um cara parceiro demais, né? Cabeça de ovo, abraço, cabeça de ovo. Ele gosta. Zagueirão. Ele me chama de lenda. E ele gosta demais, né, de mexer com audiovisual. E não, vai dar certo, vamos fazer. Nós tinha até uma brincadeira, assim, vamos fazer, então vamos fazer. Aí a gente ia fazer
E aí, pô, vamos fazer dar certo, a gente já tem a câmera, ele tinha os mic dele e tal, a mesa, vai dar certo. O que precisa? Uma placa de vídeo. Aí a gente chegou pro pessoal da direção da redação, ó, precisava de uma placa de vídeo e tal pra gente fazer. Ah, mas vai dar certo? Lógico que dá, não, daí é permitido, a gente põe no YouTube e tal. Ah, mas e se não der certo? Não dá. Quanto que custa a placa? A placa boa custa R$1.000. Que é a top, HD Sim. e tal, né? Ah, mas R$1.000? Como é que eu vou chegar aí se não der certo? Aí ficou naquela, sabe? Sim. Aí eu falo assim, por insistência minha e vontade, eu fui num amigo, peguei uma placa inferior, que era de 200 e poucos reais. Para fazer o teste. Comprei a placa do amigo e falei, vamos fazer com essa, Marcão. Aí a gente foi e fez um jogo. Acho que o primeiro jogo que a gente fez foi Rio Preto e América Mineiro, futebol feminino. Ah, tá. Foi do ano que foi campeão? Foi do ano que foi campeão. Ah, então você já pegaram. E aí, pô, aí a chefia, pô, que legal, que da hora. Nossa, deu certo mesmo. Lógico que dá. A gente tá falando que dá, é porque dá, né? Aí investiram na placa, Sim. né? E aí a gente fez aquele campeonato quase todo, porque aí chegou na fase final, a CBF fechou. Aí no ano seguinte a CBF já criou um stream só dela e fechou. Foi começando. Aí eu já, opa, peraí, o negócio aqui é viável, né? Então. E aí, com isso a gente começou a Bill, né, que era muito assim, ela fala assim, pô, você gosta de falar, você fala bem no ao vivo e tal, vamos faz um boletim aí e tal. Eu comecei a fazer um boletim. Sei. Né? Aí essa resenha chamava os jogos de fim de semana, chamava a rodada, vinha no outro dia falar como é que tinha sido. E aí a gente começou a aumentar isso. Aí veio a Olimpíada 2016, a gente criou a resenha olímpica. Aí a gente começou a levar convidados, né? Então a gente levava não só repercutindo o que tinha acontecido no esporte regional e local, como também nas Olimpíadas. Então, tem vôlei, vamos chamar um técnico de vôlei aqui para ir lá comentar como é que foi e tal. E aí a coisa foi rolando. Foi ficando bacana. A gente... Vocês arrumaram um estagiário maluco, o tal de Vitor Stock, né? Arrumamos um estúdio. Aí o Vitor Stock chegou, o Tite, né? Das lives. Grande Vitão. O Vitão é parceiro também. Ô, cara, gente boa. E ele fala assim, eu tô aqui pra perguntar, eu quero perguntar, eu quero falar. Então todo mundo que você levava, aí a resenha ia, porque acontecia mesmo, né? E foi muito bacana e a gente fez esse programa, cara. O Diário mesmo fez uma matéria do número, né? Se não me engano, nós ficamos 4 anos com ele no ar, 2, 3 vezes por semana. Então... Era em torno de quê? 4h30 da tarde? Era, a gente sempre fazia no fim do dia ali, 4h30 da tarde. Eu lembro, eu assistia vários. Então, um dia, segunda-feira era um dia legal que a gente pegava alguém que tinha tido um destaque no fim de semana e levava ali para fazer. Sim. Tinha os microfones e tal. E foi acontecendo, né? E era algo bacana que a gente pôde levar, por exemplo, Igor Gomes, jogador do São Paulo, na época da base do São Paulo, antes dele se tornar profissional. Não, Osair, depois, quando ele foi profissional, ele retornou. Você não sabe da maior, a Claudina, mesmo funcionária aqui da Unip, e do nada eu vi um dia, sabe, amigos, né, posta as coisas no Facebook, aparece pra você. Ela posta um vídeo, o Igor Gomes com 9 anos de idade, comigo no antigo Canal 16, eu entrevistando ele, o Alex, e tinha mais 2 jogadores. Do América. Um deles era filho dessa Claudina. Aí eu falei, Claudina, onde você arrumou essa relíquia? Ah, isso aqui é quando o Igor Não, o William, não. Eu acho que era. É o menino que foi jogar Isso, e além dele mais um. O outro era o filho da Claudina, que era um ex-goleiro, Pedro, o outro. O William, o Igor Gomes e o Alex também junto. E eu entrevistando eles. Falei, gente, que relíquia é essa? Aí o Alex depois me falou, não, na época ele tinha 9 anos, na época que eu tava lá no Sub-11 lá do América. Eles fizeram uma campanha legal. Falei, o William foi artilheiro do Paulista aquele ano e o Igor vice-artilheiro. Acho que talvez a primeira entrevista do Igor Gomes foi comigo, eu nem sabia disso. É muito legal, isso é muito bacana. Você fala, como é bom a gente viver esse lado, por exemplo, hoje saindo e vivendo o futebol profissional de alto nível, por exemplo, esses dias eu estava lá na Chape, no jogo contra a Chapecoense, o Giovanni Pavani, que começou no Rio Preto, né? E eu me recordo que eu fiz a matéria quando ele foi promovido do 20 pro profissional, que era o Juninho Badan, era diretor de futebol e tal. Depois ele foi negociado e tal. E
E aí eu falei, pô, Giovanni Pavani e tal. E aí ele lá conversando com o preparador físico, que é o Fabinho, que é aqui de Rio Preto também. Sim. Pô, você foi meu jogador no Água Santa, não sei o quê, dá uma camisa e tal. Aí, conversando, eu falei, pô, você lembra que eu fiz a primeira matéria sua profissional, cara, que você subiu do Rio Pretinho? Pô, verdade e tal. Então eu falo assim, é muito legal você ver isso, cara. Verdade. Eu tava no Tombense, aí o menino veio, começou a conversar comigo e eu falei, poxa, quem que é esse menino? Ô, e aí, você não tá mais no jornal? Eu falei, não tô, cara, pô. O Rafinha, que é daqui de Rio Preto, do Jardim Antunes, ele era da base do Grêmio e na época eu fiz matéria, entendi. ele e o primo dele jogavam na base do Grêmio, né? O sonho dos primos e tal. Eu fiz uma história lá no diário, uma página de domingo, uma vez dos dois. Aí eu falo assim, e ele, a gratidão dele, a lembrança dele, por isso. Eu falo assim, pô, que da hora, né, cara? E hoje você vê, tá jogando no alto nível, né? Tá jogando no futebol profissional. Então, tudo isso é recompensador, né? Tudo isso é gratificante pra gente. E aí, saindo do diário, eu quis, primeiro de tudo, falar, precisava realinhar minha rota, né? Você vai contar aí eu fui caminhada ou não? Eu fui fazer o caminho da fé. Eu conheci muita cidade por causa de você, hein? Mostrava pra mim, então, namorada hoje, esposa, falava, isso aqui é um amigo meu, olha a cidade que ele tá hoje. Aí você do lado da porteira, aí passando a caminhada, colocando a proteção pra não se queimar tanto, aí mostrava o bastidor do hotel, aí falava o horário. Bom, você vai contar, eu tô resumindo um pouquinho pra mostrar que eu te acompanhei, viu? Obrigado, Djalma. Eu fico feliz, cara. Esse é um projeto que me deu muita alegria. Por quê? O Caminho da Fé, ele surgiu em 2003. Então, eu tive, assim, a primeira pessoa que me falou do Caminho da Fé foi o Alexandre Silva, que é assessor de imprensa aqui. Ele se formou comigo, trabalhou no HB um tempo. E ele falou um tempo disso aí, eu li algumas coisas, falei, pô, que legal. E eu li muito Paulo Coelho também, né? Aí o Paulo Coelho fala da peregrinação dele, né? No livro O Alquimista, né? O Diário de um Mago. E aí eu tinha essa vontade, falar, pô, deve ser muito legal fazer o Caminho da Fé. E aí no diário uma vez eu fiquei pensando, aí até... É que você saiu do diário, foi logo em seguida ou demorou? Foi logo, porque assim, o que aconteceu... Não demorou muito tempo, né? Eu via que tinha um ramal Tambaú, eu falava assim, nossa, se eu for de Tambaú a pé pra lá, nossa, não. Aí pesquisava tantos dias pra poder ir. Eu não vou ter esses dias todos. Porque você tá trabalhando. Tem que trabalhar, né? E aí quando eu saí do diário, um pouco antes de eu sair do diário, eu saí do diário em meados de 21. No final de 20, o Caminho da Fé tinha sido aberto. Então teve matérias e tal. Na época o Marcão, né? O Marco aberto Antônio. Em que sentido, assim, Zé, só pra gente Porque entender? o que é o Caminho da Fé? É uma rota religiosa que inicialmente foi criada em 2003, ligando Águas da Prata ao Santuário de Aparecida. Foi uma rota criada com base no caminho de Santiago de Compostela. As pessoas que criaram eram peregrinos que faziam Santiago de Compostela lá na Espanha e falaram, por que não fazer uma rota religiosa lá no Brasil, na nossa região? Então eles que tiveram a ideia. Eles tiveram a ideia. Almiro Grings, o outro nome, meu Deus, não vou conseguir lembrar, mas o seu Almiro Grings, Clóvis e o seu Clóvis. O seu Almiro e o seu Clóvis são os dois criadores do Caminho da Fé. E tem a Teresa Tamashiro também, que foi uma mulher que ajudou também a pensar. Mas esses dois que eram peregrinos e estavam fazendo Santiago de Compostela e falaram, por que não fazer no Brasil? Aí o seu Almiro era presidente da Associação Comercial de Águas da Prata. Águas da Prata tinha sido uma cidade muito famosa pelas águas e tal, e estava em baixa. E aí ele, como presidente da Associação Comercial, pensou em criar essa rota para dar uma alavancada no turismo da cidade. E foi muito, muito certo. Aí ele teve as... Dessa cidade até Aparecida são quantos quilômetros? São 313 quilômetros. Não, 363, eu acho. Acho que é 363, não estou conseguindo lembrar certinho. Mas aí esse caminho, passando, sai de Águas da Prata, vai para Andradas, que é Minas Gerais, aí faz a rota ali em Minas Gerais, várias cidades, retorna por Campos do Jordão, para São Paulo, e aí chega em Aparecida. Por isso que dá esse percurso, porque eu fiquei imaginando, eu imaginei que fosse menos, mas agora você está dizendo aí o caminho todo. E tudo em rota rural. Então o interessante é que é tudo rota rural. E aí criou lá em 2003. O que aconteceu? Esse caminho começou a ganhar cidades
para sair também, ramais, outros ramais. Aí depois de Águas da Prata veio o ramal Tambaú. Aí as pessoas saíram de Tambaú, que historicamente é a cidade do Padre Donizete, que é uma cidade muito religiosa também. O Padre Donizete foi conhecido na década de 70, 80, realizar muitos milagres, né? Tanto é que ele foi beatificado, né? E aí criaram Tambaú. E aí foram criando. Hoje são mais, se eu não me engano, são 28 cidades que parte o caminho da fé para chegar em Aparecida. Isso aí que você falou que é o termo que você falou que abriu o caminho. São os ramais, Então aí ramal Tambaú, aí veio ramal São Carlos Borromeu que chama, antes ramal Centro Paulista, até Borborema, Rio Preto é o ramal São José. Aqui abriu quando? Que abriu no final de 2020. Foi então bem recente. Aí eu vi a matéria no diário. Da Basílica, em frente à Basílica. Saía da Basílica e tal, vi a matéria no diário e falei, poxa, que da hora seria se a gente fosse e relatasse isso pro diário da região. Aí eu cheguei, na época era o nosso editor, falei pra ele, falei, eu encaro. Porque eu sou meio louco, né? No diário. Então você falou, eu encaro. No diário você lembra que eu corria São Silvestre também, né? Eu treinei 2 meses para correr São Silvestre. Olha aí. Pela Maria Helena Cover, né? Que ela cheia de ideias, ela vendeu ideia pro Raul. O Raul não quis, o Raul Marques, que é escritor. Aqui na faculdade eu falo com os alunos, a gente tem que criar um negócio sentindo na pele, você vai lá e pratica junto. Aí Raul, não quero não. Aí eu escutei aquilo de butuca, eu falei, você quer? Eu vou. Eu vou, eu treinei 2 meses, fui. Eu lembro que você Nunca tinha corrido uma corrida de rua e corri 15 quilômetros lá, fui lá e fiz. Aí eu falei, beleza. E aí esse do Caminho da Fé foi na hora, o Adib, era o nosso editor, né? Eu cheguei, Adib, vi a matéria do Marco aí, muito legal aí, tá sancionando, a prefeitura tá sancionando o Caminho da Fé. E o que você acha da gente ir e ser a primeira, ser o número 1 a fazer o Caminho da Fé? E mais, a gente vai e explora jornalisticamente, cria um diário falando tudo que eu fiz no vídeo meu, né? Sim. Aí ele, puta ideia legal, Zé, não, vamos fazer, espera passar esse fim de ano, vamos conversar e tal. Aí passou o fim de ano, fevereiro ali, eu fui conversar com ele, mas como é que eu vou te tirar aqui 30 dias para te deixar fora e tal? Não sei, tem que fazer um levantamento financeiro, quanto é que fica e tal. E aí, por toda a crise, né, que o jornal já estava, então já estava complicado. Aí, beleza, passou. Aí eu, lendo as matérias, inclusive virou meu amigo, o cara que fez o primeiro, ele é peregrino profissional, tá me fugindo o nome dele aqui, caramba. Ele é de Taubaté, bombeiro, aposentado. Ele é um cara que já fez o Caminho da Fé de Rio Preto 3 vezes a pé. Nossa! Ele foi o que fez a primeira vez. Vivaldo. Seu Vivaldo. E aí o Vivaldo saiu em junho, chegou em julho. Ele fez o Caminho da Fé. Ele foi o primeiro a completar o trajeto. O caminho tinha sido inaugurado, tal, foi beleza. E aí, no fim daquele ano de 2021, ele recebeu o certificado como número 1. O Edinho até recebeu ele e tudo mais. Sei. Aí, quando eu fui mandado embora do diário, você falou, opa. Aí, a primeira coisa veio na minha cabeça, cara. Eu falei, vou fazer o Caminho da Fé. Não só pelo desafio jornalístico, mas para a experiência. Para realinhar a minha vida, sabe? Pensar bem, ter um tempo para mim. Porque você acaba vivendo uma rotina de horários, quando você está no jornal, maluco, é muito maluco. A gente falando aqui de fim de semana e tudo aí, mais. Tipo assim, eu fui pai, meu filho hoje está com 15 anos, né? Então, tudo isso eu vivi dentro do diário, né? Aquela rotina, então, cuida do filho, leva na escola, sai da escola, não sei o quê. Então, eu falei, eu preciso desse tempo. E aí eu fiquei meio na dúvida, conversei com a minha mulher, ela falou assim... E você acabou escolhendo bem a data para chegar lá perto do... Para chegar no dia 12. 12, né? Isso. Porque aí eu saí do diário em junho, se eu não me engano. Aí eu... Tipo, quando saí, as primeiras semanas, tava churrasco, no fim de semana no sítio com meu sogro, em casa, fazendo churrasquinho e tal. Aí um dia acordei naquela ressaca moral, falei assim, caramba, e aí? O que eu vou fazer? Né? E o Caminho da Fé que você tinha falado que queria fazer? Vamos pôr em prática? Aí eu chamei a responsa. Saí para uma caminhada, aqui em Guapiaçu, né, que eu moro em Guapiaçu, pela estrada velha aqui e tal. Eu falei, vou fazer esse projeto. Já foi assim,
pintando as coisas na minha cabeça, vou falar com o Carlão da CH Runners, que é meu parceiro, que é preparador físico. Ah, tá, para dar uma... eu lembro mesmo É do período, isso, o pré, né, que isso, aí eu fiz treinos. todo o pré. Aí ele falou com a Thaís Poloto, que é nutricionista, também sou muito grato a ela, que me ajudou a perder um pouco de peso para eu poder aguentar o rojão, porque tinha que carregar uma mochila, né? Você tá bem mais magro hoje também, né? Eu não tô, não. Não, Quando eu terminei o Caminho da Fé, eu tava mais. Eu tava mais. A vida no clube ali, as rotinas de viagem me fez engordar um pouco, cara. Mas aí, o que aconteceu? Eu falei, vou fazer. E aí eu comecei a fazer esse diário de preparação, né? Pesquisar muito vídeo de pessoas que tinham feito, como tinha feito. E os horários certos. Os trajetos, você sai de Rio Preto até Cedral, você tem 26 quilômetros, sai de Cedral para Tirendaba, você tem 29, Poti e Ibirá, você tem 28. Uma curiosidade, Osair, a questão dos locais de descanso, já é tudo demarcado, tudo agendado, você chega na cidade e conhece, como que funciona isso? O Caminho da Fé... Eu vi você fazer, mas... o caminho é organizado no sentido de ter, no site do Caminho da Fé, você chega lá, você pesquisar hospedagens, ele te dá a relação de hotéis por cidade que são credenciados, hotéis e pousadas. Entendi. Aí, se você quiser fazer a reserva antes, você faz e vai. Para ser sincero para você, eu reservei 3 dias só. Só reservei os 3 primeiros dias. Sei. Aí eu falei, não, vou por conta. Porque eu não sei se eu vou chegar, que hora que eu vou chegar, eu vou e chego no hotel e vejo se tem vaga. Era uma média de quantos quilômetros por dia você andava? Média de 30. Então, uma boa caminhada, hein? Uma boa caminhada, de 6 a 8 horas. Bom, eu vou tentar traduzir aqui. Basicamente daqui em Bálsamo. Não, tô dizendo 30 quilômetros. Os 30 quilômetros? Basicamente daqui em Bálsamo, porque daqui em Itanabi dá 40, Bálsamo de Itanabi 12, então praticamente daqui em Bálsamo. É isso aí. Você falou de Cedral foi 26, né? Isso, porque assim... Cedral porque você saiu daqui, né? Bem do Centrão, né? Até para quem não conhece, o caminho ele é todo sinalizado. A cada 2 quilômetros tem a seta amarela que indica. Então, quem pratica qualquer esporte aqui nessa via de estrada rural de Rio Preto para Engenheiro Schmidt, você vai ver um monte de setas amarelas. Até mesmo saindo da Basílica ali do centro, você vai ver as setas amarelas. São as setas que indicam o Caminho da Fé. Sei. A primeira placa em frente à Basílica, 894 quilômetros. É o ponto de saída. De lá até o local? Aparecida. Foi o que eu caminhei, 894 quilômetros. Caramba, eu saí. Aí, tipo assim, eu dividi por dias e o meu projeto era fazer, não só fazer, como mostrar o Caminho da Fé. Então eu comprei uma câmera GoPro, o notebook para eu editar os vídeos. Isso que é o legal, você mandava editado, você não pegava no dia, assim, e tudo no dia, full time, história, então foi muito assim... É porque você chegava mais ou menos que hora no teu local de... 2, 3 da tarde, dependendo da distância. Mas você almoçava esse horário ou já tinha almoçado? Geralmente o que eu fazia? Eu tomava um café da manhã ali 7, 7h30, pegava uma fruta... Ah, tá. Não tinha almoço, não. Até porque não dava fome. Aí eu chegava ali 3 horas da tarde, aí comia alguma coisa, um lanche ou uma janta, dependendo do lugar que tinha, né? Por exemplo, em Ibirá eu peguei um PF muito da hora lá. Cheguei lá, era 1 hora da tarde, tinha um PF muito da hora lá na praça. E aí partia pra edição? Aí partia pra edição. Descansava ali umas 2, 3 horinhas para dar um refresco no corpo. E aí ia para a edição do vídeo. Pegava ali, dava bruto 30 minutos, 40 para poder dar uma compactada. Qual era a média, mais ou menos, dos vídeos de tempo? Os vídeos agora eu não tô lembrando. Ficaram 18, 20 vídeos longos. Não foram curtos, não. Porque você contava bem a história do dia, que você tinha feito. Mostrava, tô saindo daqui, tal hora, tal, tô passando aqui, vi uma paisagem legal. Isso. Aí eu fazia um take da paisagem, né? Eu lembro bem do menino da porteira lá também, que você contou a história. Isso, lá em Minas. Depois, assim, a caminhada daqui até Águas da Prata foi bem solitária. Foi bem eu com o meu cajado, a câmera para registrar, oração no caminho, momentos de chorar, momentos de... Passou por algum perigo, assim, eu digo, de encontro com algum animal diferente, alguma coisa? Não passei. Eu tinha alguns problemas pessoais para resolver que eu deixei aqui, né? Que aí foram me, tipo, e tal. Então, mas tudo foi se resolvendo no caminho. Sim. Fala assim, até você vai dissipando essas coisas e vendo que
E eu fui ouvindo muito testemunho, principalmente de Águas da Prata para lá, e aí você vê que você não tem problema. Então, Imagino. Aí você vê pessoas que contam as histórias, né? De luta, de sobrevivência, de promessa pelo filho que nasceu com problema. E aí, então, você fala, poxa, cara, como que a gente às vezes é egoísta, né? De pensar em coisas pequenas. E a ideia foi essa, mostrar o caminho, e aí nesse trajeto final, nesses 300 e poucos quilômetros finais, conhecer histórias de fé. E aí foi que eu entrevistei, os relatos, né? que aí eu fui entrevistando bastante gente, fiz amizades, inclusive tem um amigo que eu fiz de estiva pra lá, que aí a gente, afinidade, ele namorou a filha de um amigo meu daqui de Rio Preto, o pai dele tem fazenda lá em Cacilândia, que é minha terra natal, aí ele é de Sumaré, mas me liga vamos pra lá, pra fazenda do meu pai, né? Vamos tomar um churrasco e conversar um pouco, tomar né? E aí, tipo assim, você faz amizades que permanecem. É o Marcelão, esse grande amigo que eu fiz. E aí, cara, foi muito legal nesse quesito assim, né? De relatar essas histórias. Mostrar os lugares e relatar. E o bacana é que até hoje eu tenho retorno, cara. Então, às vezes assim, recebo uma mensagem. Ô, meu amigo, eu vi seus vídeos aqui no YouTube, você fez o Caminho da Fé. Eu queria fazer também. Que dica que você pode me dar? Entendi. Então você fica uma consultoria. Entendi. Fala, meu irmão, o que é o seu medo? Se eu não chegar e não tiver hotel, não sei o quê, fica tranquilo que tudo dá certo. Porque você tem uma rede hoteleira grande nas cidades que você vai. Só tem uma cidade que é Gavião Peixoto, que não tem hotel para ficar. Né? Aí na época que eu fiquei num sítio, o cara abrigava no sítio lá da casa dele. Olha que legal. Aí agora já não tá tendo esse lugar mais. Então, essas coisinhas assim. Lugares que a distância é muito grande. São 2, de Ribeirão Bonito até São Carlos e de São Carlos a Descalvado. São 2 dias seguidos. Tá. O que eu fiz? Como eu descansei ao fim de cada ramal, então eu fiquei um dia descansando em São Carlos, foi de boa. Sei. Mas são 45 quilômetros. Aí essa caminhada fica de 12 horas. Sei, então essa é puxada. Essa, por exemplo, eu saí de São Carlos no domingo, às 8 e pouco da manhã, e cheguei em Descalvado, já era 8:30 da noite. E assim, eu falo, até arrepio de lembrar, porque quando eu cheguei na cidade, você chega na praça, a primeira coisa que você busca é a igreja, né? Entendi. A seta te leva até a igreja. Tava começando a missa. Entendi. E tava tendo aquele canto de entrada. Então eu fico até arrepiado, porque assim, foi emocionante, cara. Então eu desabei ali aquele momento, eu cheguei assim, e de gratidão, e uma jornada cansativa e tal. Acaba a água, você fica com sede, os pés estão doendo, as costas estão doendo, e calor, o calor que você passa. Mas foi uma jornada maravilhosa. E abençoada, de muito aprendizado, assim, para a vida, né? E poder relatar isso e ter esse retorno até hoje é maravilhoso. Esses dias mesmo, um cara seu de Rio Preto foi só fazendo foto. Aí ele falou assim, eu tô fazendo um vídeo aqui, eu vou usar um pouco do seu vídeo, né? Fica à vontade. Não, eu vou dar o crédito, fica tranquilo e tal. E pessoas, por exemplo, tem um amigo que mora em Guapiaçu, que é PM, que ele queria ir recentemente. Ele falou, peguei as férias, só que eu tenho que fazer em 30 dias. Você acha que eu consigo? Eu falei, vai ficar bem apertado. Eu fiz 38, 4 eu fiquei off. Então, se eu tirar o off e ir direto, daria 34. Uma apertadinha 33, 32, talvez dê. Não, mas eu consigo caminhar 40, 50, 60 por dia. Eu falei, o Vivaldo, esse amigo que é peregrino profissional, né? Ele fez isso daí. Teve um outro cara, pra você ver, que aí une o esporte e a profissão. Marins, que foi goleiro do América, você deve lembrar. Lembro. Marins fez a partir de Rio Preto também e me chamou pelo Instagram pra conversar sem saber. Aí entendi. depois que a gente trocou ideia, e tal. Aí a gente se encontrou em Novo Horizonte, inclusive, conversamos lá, tomamos um café junto. E ele fez em menos dia. Sei. Porque ele tem uma escolinha de goleiro lá em São Paulo e ele tinha o tempo limitado para ele ir. E aí esse amigo meu que é PM falou, não, eu consigo ir e tal. Só que ele não conseguiu chegar em Novo Horizonte. Tempo, né? De Europeus a Novo Horizonte, os pés dele já estavam em carne viva. Nossa. Porque é aquilo que eu falo, a preparação, né? Tem tudo Porque isso. você tem que calejar seus pés, tem que estar preparado.
saber que vai doer, você vai ter que fazer gelo um dia, você vai ter que pôr o pé para cima. É bem complicado, né? Mas Zé, eu sei que a gente tem muita história para contar da parte da eu falo muito, né? Não é que fala muito, é bastante assunto. Pra gente pegar um gancho agora, que a gente tá quase com o horário estourando, para falar do Novo Horizontino, do time. Novo Horizontino. A gente falou dessa mudança sua de chave, literalmente. Como é que tá sendo essa experiência de um time que tem condições de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro? Olha só que feito vai ser, eu digo, para a região toda. Com certeza. Como é que tá sendo esse trabalho em si de comunicação lá? Cara, então, muito bacana. Você falou sobre eu entrar lá, eu vou só... Você vê que a gente vai, volta, encaixa aqui. Vai e volta. Tá sendo uma experiência muito legal de eu viver algo que eu queria viver lá como o jogador de futebol que eu sonhava em ser, né? Literalmente agora você tá com eles. Você vive o dia a dia, você vê as aflições, o sofrimento que é, porque quem tá de fora às vezes só vê os louros, né? Ninguém sabe que um atleta abdica de ficar com a família, abdica de festas, de churrasco todo dia, porque o cara tem que estar com o percentual de gordura em dia, tem que estar com a preparação física ok, para dar resposta dentro de campo, para ter o desempenho, né? Então ele tem que se abdicar de muita coisa. E aí a parte de gerenciamento disso é muito complicado. Você tem um elenco com 35, 37 atletas, 11 jogam, os outros... 5 entram, então 16. Então a outra metade você tem que gerenciar. O descontentamento, a querer uma oportunidade. E vocês da comunicação também fazem parte desse processo lá? Não, fala assim, a gente acompanha tudo isso. E a gente tem algumas coisas que a gente tem que estar atento, né? De não alimentar qualquer... porque hoje em dia, né, Osair, a gente antes era ligado mais com parte de imprensa, o atendimento do jogador da entrevista, mas hoje como você está falando de descontentamento, não estou falando que é o caso lá, mas que a gente vê na mídia. Aí o atleta vai lá, faz uma postagem na rede social, é isso que eu disse, o controle que vocês têm que... Não, isso a gente tem, tipo assim, a gente tem, conversa muito com eles, tal, às vezes o cara, poxa, você acha que é legal falar isso? Você acha que é legal falar isso? Não é bacana. Aborda só, valoriza o que fez, valoriza o ponto conquistado, valoriza o empenho da equipe em buscar a vitória. Não deu certo, perdeu, mas valoriza a luta. E outra, não tem nada perdido, tem tantos jogos ainda. Então você tem que dar essa orientação, assim. Mas são todos jogadores experientes, né? Então, caras que já viveram grandes momentos na carreira. Então... é um time que, se subir, para quem tá de fora, talvez ache que é acaso, mas não é, porque trabalha pra caramba e tem gente muito capacitada ali. O Eduardo Batista, que é o treinador, um cara super gente boa, super humano, cara, assim, tranquilo para conversar, simples. Então, eu falo assim, e muito inteligente, muito, muito profissional no que ele faz, né? Há quantos anos ele tá, né? Então, não vai ser acaso, né, se isso acontecer. Se não acontecer também, ele mesmo fala isso e a gente sabe. O que já foi feito é muito grande. Ô Zair, eu não vou dar um de guru nem nada, mas eu fiz umas continhas. Quando esse programa for ao ar, a gente já vai saber de uma situação real, porque de repente já vai ser pé da última rodada. Mas eu fiz uma continha que o Novo Horizontino sobe em 4º lugar com 64 pontos. Amém. Vai ter mais gente empatada com ele, mas ele tem mais vitórias. Um saldo legal. Então eu tô nessa conta aí, viu? O último jogo é uma decisão, né? Com o Criciúma. É nesse jogo, porque o Criciúma vai estar muito perto. Isso. Aí vai ser o jogo do acesso. Literalmente. Tem assim Esse eu vou acertar, hein, gente? O cenário tem muita coisa aí, né, pra acontecer. Tem confronto direto de quem tá lá no G4, né? A gente com o Vitória, que é o próximo agora, né? Tomara que a gente tenha falado de uma vitória quando sair o ar. E é o próprio Sport com o Goianiense, né? O Goianiense com o Guarani. Então tem muito confronto direto ali. Nas contas de vocês do dia a dia, então, claro, a gente acompanha mais à distância. Tá uma briga aí de que 6, 7 times para 3 vagas. Como é que tá? Porque eu acho que o Vitória é esse, né, já. O Vitória já, sim, com o que ele tem já é possível acesso. Isso aí ele não perde. Agora a briga dele eu acho que é por título, né? A briga dele é por isso. Matematicamente, né, ele ainda precisa de alguma coisa, mas a conta lá que o pessoal fala são 64 pontos. Desde o começo. Muita gente aí, a Universidade de Minas fez a conta que esse ano vai ser mais alta o corte e tal. A conta da comissão é os 64 pontos. Então eu tô mais ou menos aí. Tá. E como vocês têm... uma vitória a mais ou um saldo melhor que outros principais concorrentes, é nisso que eu me apeguei no 64 também.
também dá ali. Mas vamos, assim, e o que foi feito esse ano foi muito grande, né, cara? Porque é muito difícil um time que cai para a Série A2 voltar verdade. na sequência. E tanto Novo Horizontino e Ponte bateram e voltaram, né? Então isso foi fundamental. E até o Eduardo já falou nas entrevistas dele que internamente se falava isso. Conseguindo esse acesso, esse grupo cresce muito e entra numa Série B com real chance de brigar por um acesso. E isso já não aconteceu na Ponte, né? Você vê? Aí, muitos problemas, né? A gente que vive lá o futebol tal, sabe que existe algumas coisas de questão de crise financeira pro lado da direção. O próprio treinador, que foi o técnico campeão, não ficou porque não tinha, o clube não tinha uma projeção de investimento maior para a Série B, então aí vai se desmanchando, né? E a Ponte vive esse risco, né? De queda agora. Deixa eu te perguntar uma outra coisa bacana, que a gente sempre vê Novo Horizontino e Mirassol. Você acha que essa rivalidade bacana, essa coisa gostosa, é sempre de um puxar o outro? Porque você vê que sempre os dois estão querendo ficar ou na mesma divisão, ou brigando por alguma coisa lá em cima. Tá acontecendo isso agora de novo, né? Tá tendo essa rivalidade, tipo assim, ela iniciou lá em 2015, então, você acha que eles também eu falo assim, inclusive no jogo de 2015 lá que o Novo Horizontino ganhou, eu tava lá cobrindo pelo Diário da Região. Foi mais um momento aí de acesso de time da região, né? Que foi a vitória de 1-0, subiu o Novo Horizontino, no ano seguinte subiu o Mirassol, né? Mas eu acho que é muito bacana o modelo de trabalho dos dois clubes, né? Igual eu falei, gestão profissional, então pessoas capacitadas para fazer. O Mirassol é uma estrutura fantástica, né? O CT deles lá que foi construído com dinheiro, parte do Luiz Araújo, parte do investimento da direção. Hoje você tem hotel da base, tem hotel do profissional lá, estrutura de academia, fisiologia, enfim. Então, merece. E não estranhe se os dois subirem, né? Fala assim, porque é merecimento pelo trabalho certo que é feito. E igual você região, assim, esses dias eu brinquei, Zé, que eu tenho umas participações na Rádio CBN, eu falei, se os dois, que a Carol Pascovitch me fez a pergunta, que eu acredito pra ela, eu falei, acho que um tem mais chances, porque tá muito embolado, né? Que um tá muito à frente do outro. Hoje o Mirassol tem a mesma pontuação que o Novo Horizontino. Então, mas eu falo, se os dois subirem, pegando o teu gancho aí de Romaria, eu falei, é coisa de ir a pé de Novo Horizonte para Mirassol, voltar de Mirassol para Novo Horizonte, o carro do corpo de bombeiro fazer um tour pela região, porque vai ser um feito, olha, de se colocar... Para a região é muito interessante, muito interessante. E premia o que os caras investem, o que os caras acreditam e fazem de futebol bem feito, né? Categorias de base, né? Eu falo que isso é importante, né? Então, tanto Mirassol como Novo Horizontino são equipes aí que investem nisso e tem retorno, né? E tá conseguindo ter o desempenho agora para chegar numa Série A é sensacional. Só não te falei uma coisa. Quando eu terminei a peregrinação, eu falei, o que eu vou fazer da vida? Tá. Eu vou fazer jornalismo de que forma? Aí eu pensei, vou usar o meu canal no YouTube para fazer coisas ligadas ao futebol. Sei. E aí eu fiz algumas coisas de futebol nacional, fiz muito regional, visitei lá o CT do Mirassol, mostrei a estrutura e fui fazer da torcida do Novo Horizontino o jogo de acesso para a Série B. Entendi. Contra o Manaus. E fiz um vídeo lá, fui lá no domingo à tarde, que foi o jogo, fiz um vídeo. Na segunda-feira de manhã postei esse vídeo. E o pessoal da direção viu esse vídeo, já me conheciam do diário, gostaram e me chamaram para ser assessor do Novo Horizontino. Então, fala assim, uma coisa puxa a outra sempre. Literalmente. Então, tudo vai acontecendo. Ô, Zé, vou chegar num momento importante aqui, ó. Rapaz, você já deve ter visto o olha álbum. Depois você vai olhar ele com mais calma. Você vai colar aqui no número 52, ó. Olha. Ao lado de boas personalidades do esporte também. Você, Ambrosio, como uma das personalidades do esporte, do jornalismo. Pode colar, deixa eu liberar aqui pra você. Agora você vai entender também porque o nome é Pode Colar, viu? Pode colar sua figurinha. Tudo a ver, ó. O Zé Júnior, meu companheiro de longa data, cara que já fez muito pelo esporte e continua fazendo agora também como assessor de comunicação. Muitas histórias bacanas contamos aqui. Grandes passagens, né, Zé? Grandes, Djalma. Muito, muito bacana mesmo. Será que eu colei certo?
Não, depois ela vai se adaptando. Ela vai se... Ih, Marquinhos. Não, bom, cara, de figurinha, você já tem muita prática. Eu não ia falar assim, eu tenho os álbuns aí, mas de Copa do Mundo, mas eu deixo pro meu filho colar, eu não tenho muita prática. Ó, essas aqui são suas. Pô, você falou obrigado, do filhão, tá vendo? Também tá levando as figurinhas aí do Osaí pra casa. Obrigado mesmo, cara. Que alegria, cara. Ver esse álbum, eu vejo nos outros podcasts seus aqui, eu já acompanhei aqui. Wilson Tadeia, grande Gambetta. Uma galera muito boa aí. Evandro, americano fanático, rapaz, que Bocalão. Que ele lembrava tudo de data. Eu falei, nossa, eu fiquei fã. Ele é um cara que gosta muito do América, né? Apaixonado mesmo. Muita história. Zé Branco. Grande Zé Branco. Zé Branco tem resenha. Tem muita. Faiscão. Faísca também. Faiscão fez parte lá do primeiro ano de jornalismo meu na Unorp. Ele queria ser jornalista. Aí ele falou, eu sei mais que esses caras aí, não quero não. Bem a cara do Faísca. Claudinei. Grande Claudinei também, da parte Fará. do atletismo. Fará, cara, uma alegria muito grande. Fará se recuperou. Sim, quando ele veio aqui, ele me contou a história também, que história de vida, né? E... Quando ele estava no momento crítico, eu estava fazendo o caminho da fé. E ele sabe disso, que é verdade, que ele teve nas minhas orações, todo dia. E tanto é que ele fez uma festa recente no automóvel. Isso, eu fui na festa. Ele me ligou e falou, Zair, vem você e sua família, porque eu trouxe até um tercinho para ele de lá. Entendi. Ele falou, tem esse tercinho comigo no meu carro todo dia e eu tô curado. Eu falei, cara, que bacana. Pela história dele. Pela história dele, é um cara que merece muito. Do esporte. Wilson, Lopinho. Grande Wellington, zagueirão que marcou o Messi. Isso, é verdade, contou a história. Esse marcou o Messi. Molina, Leandro Rincon. O Rincon lembrou a história do título de 2006. Campeão da Copinha. Marininho. Exato. Ó o Godoy. Grande Godoy também. Carimba. Ó o Modestão aqui, outro parceiro jornalista que foi pra assessoria aí. Verdade. Bom, Zair, a gente teria muito mais história, que eu tô com tempo aqui também, ainda tenho que ir pra sala de aula. Mas, cara, eu te agradeço muito por ter vindo, a gente conseguiu aí organizar a agenda, eu sei da tua correria, ainda mais trabalhando aí no meio do futebol competitivo, de alto rendimento, não só no profissional, mas também na base. Achou um tempinho para vir contar um pouco da tua trajetória. Cara, eu digo pouco porque ela é imensa, é grande e histórias bonitas, histórias apaixonantes e até motivadoras para muita gente que pode seguir esse caminho aí no futuro. Obrigado, viu? Fico lisonjeado, fico agradecido pelo convite. Um prazer sempre estar conversando com você. E, cara, tamo junto. Pode colar, é sucesso aí. Tô acompanhando direto aí e segue o projeto, que é coisa linda. Vamos lá, se Deus quiser. Grande abraço. Obrigado mais uma vez. Valeu, Agradecimentos especiais aqui já de antemão ao Thiago Serafim, nosso cinegrafista, Cristiano Abrão, nosso editor de imagens, Vanusa Carvalho, nossa social media, Ronaldo Atilano, que faz parte da Rádio NIRP, William Castro, nosso designer, que produziu esse álbum, que tem feito muito sucesso com os nossos participantes. E também aqui o NIRP, Centro Universitário de Rio Preto, conceito máximo junto ao MEC em nota 5. Faça o NIRP em 2024. Venha conhecer aqui os estúdios da Unidade 3, onde temos os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. Também pode acompanhar o Pode Colar Podcast através do nosso canal no YouTube, hein? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na telinha e compartilhe, nos siga, faça a sua inscrição e acompanhe o melhor da programação esportiva. Além do nosso Instagram, Pode Colar Podcast e também as plataformas de áudios digitais, Deezer, Spotify e o Amazon Music. Pode Colar volta semana que vem com um novo episódio, uma nova história para você. Grande abraço e até lá.